extremamente difícil. Olha, primeiro antes de apresentar essa pessoa que eu gosto bastante, que eu adoro, eu não acredito que ele tá do meu lado aqui. Ó, mostra a mãozinha. Olha, a gente tem até a mãozinha aqui bonitinha. Não apareceu. Aqui, mas não, Marco, cadê a mãozinha? Quer mostrar a mãozinha? Não. Aqui, a mãozinha. Foi a mãozinha? Não, mas não tem moço na mãozinha. Gente, primeiro eu quero agradecer todo o seu carinho nas redes sociais. Foi postado um banner, tivemos 400 curtidas. Em menos de um dia, foi postado à noite. No outro dia, acho que era meio-dia, já tinha 400 curtidas. Muito obrigada mesmo. Eu quero agradecer por tudo, todas as redes sociais. Eu acho que eu vou querer chorar, né? Aqui no Banner de Expressão. Agradecer todo o carinho de todas as pessoas. Do meu lado está uma pessoa que eu adoro. Eu acho que hoje é o último programa, mas vamos fechar com chaves de ouro. Por quê? Ele é humorista, ele é apresentador, roteirista, cronista. Do meu lado está ele. Ele iniciou em 91 na Rádio USP, no programa Rádio Alegre. Em 99, ele foi para 89 FM, com os sobrinhos do Ataíde. Em 97, ele foi para o Bola Fora, da TV Bandeirantes. De 2003 a 2010, foi para o Multishow, 2003 a 2010, para o Rock Go. E também em 2012, teve o programa Zona do Agrião, no Multishow. E do meu lado está ele hoje, Marco Bianchi. Gente, olha como ele é lindo. É ele mesmo, viu? Poxa vida, olha, certamente não vou fazer jus à sua introdução tão simpática, tão generosa, né? Mas fico muito feliz de estar aqui nesse momento, também é um grande prazer também para mim estar aqui, também quero agradecer a todo mundo aí que curtiu a minha vinda e espero que a gente possa bater papo aí, tirar todas as dúvidas para eu poder fazer como eu sempre digo, né, o meu vasto cabedal de comentários assaz pertinentes. Gente, você também pode pegar um dicionário, porque assim, essa pessoa que está do meu lado, ele é filósofo, fala várias palavras diferentes, então pega um dicionário você que está em casa. Claro, né, porque afinal de contas eu sou formado na FODERJ, Faculdades Odair Ernesto Júnior, uma entidade que cuida de tudo que for da sua educação. Portanto, né, eu tenho esse linguajar um pouco mais rebuscado, mas nada que não seja acessível ao grande público. Gente, eu amo esse cara. Eu sei que eu tenho que apresentar o programa, que eu não posso ser chat, mas não tem como. Eu tava contando pra ele, eu vou contar isso no ar. Nossa, como eu tô acabada. Eu tô acabada, a apresentadora sem maquiagem. Não está não. Está ótima, está lindíssima. Mas veja bem, tem 15 minutos? Gente, eu vou contar isso. Posso contar o que eu falei do sexual? Pode, né? Dessa vez eu vou liberar. Gente, eu encontrei ele, aí eu abracei e falei assim, nossa, você é meu símbolo sexual. Aí ele ficou olhando e falei, porque assim, eu vou contar a história. Quando eu tinha 16 anos, tinha o Rock Go. E aí eu cabulava a aula pra assistir o Rock Go, pra ver quem? Marco Bianchi. Então toda vez eu ia lá dar um tchauzinho. Quer dizer que a senhorita ia até Birigui para assistir os jogos, ao Birigui Sports Arena, e mora em São Paulo. Exatamente, até Birigui. Aí um dia eu consegui falar com ele, eu dei um tchauzinho e consegui tirar uma foto com ele. Eu fiquei tão feliz, eu contei pra todo mundo e ficou vários coraçãozinhos. Aí toda vez eu ia, olha, gente, tirar foto com o Marco Bianchi, todo mundo. Poxa, na escola ficava com inveja. Que coisa, olha. Obrigado pela parte que me cabe. E até quero aproveitar a oportunidade para pedir desculpas, porque naqueles anos, quando a gente estava no Birigui Sports Arena, eram tantas estrelas jogando futebol, tantos jogos importantes, né, altamente técnicos, que a gente ficava muito entretido naquilo, nem sempre dava para atender com a devida atenção os fãs e o pessoal que ia lá assistir aos jogos. Então, eu ainda que com 10 anos de atraso, quero pedir desculpas a todos, se não foi possível dar atenção. Claro que a gente acabou privilegiando as mais saidinhas e simpáticas. As safadinhas! Não, gente, porque assim, o formato do programa são 2 entrevistas. Eu comentei com o Marco Bianchi no Face. Olha, Marco, são 2 entrevistas, o formato. Só que assim, eu gosto tanto de você que eu vou fazer só uma entrevista. Não falta que eu só tenho você. Maravilha, não. E eu, né? Ponta firme aqui estou. Gente, ele é um ponta firme mesmo. Eu cheguei, ele tava em reunião, ele esperando. Assim, a gente tem aquela noção, será que é estrela? Você vê que não.
assim, uma simpatia, humildade. É tão bom estar, gente, do lado do meu símbolo sexual. Valeu, querida. E a gente, bom, é que, infelizmente, eu acho que isso deveria ser a regra, né? Não a exceção da pessoa que trabalha com o público, que faz parte do trabalho ela ser conhecida e ter um carinho, um reconhecimento das pessoas, né? Mas isso não muda em nada a nossa vida, quer dizer, e ainda mais nesse meio, porque é muito bover a solução da carreira das pessoas. Uma hora você está super bem, na outra hora você fica para trás e é jogado para escanteio. Então, mas o fato é que a gente que trabalha com televisão, deve o nosso trabalho ao público. Então, se a gente não tiver carinho legítimo, genuíno pelas pessoas e não tiver realmente prazer de dar atenção a quem te elogia, a quem curte o seu trabalho, ou mesmo a quem critica, então tá no ramo errado, né? Com certeza. Infelizmente, o certo era ser assim, mas eu falo por mim, que assim, eu entro em contato com muitos artistas, celebridades, e a gente vê que não é desse jeito, né? Na TV é tudo muito bonito, tudo muito lindo, quando chega na hora, acaba. Eu vejo por mim, às vezes eu entrevisto muitos artistas, aí aqui é simpático, quando acabou, não quer nem contato. Né? Acabou, falei. E ele é diferente. É verdade, eu acho isso mesmo. As pessoas ficam num egocentrismo, assim, meio que perde a noção da realidade, né? Então eu, felizmente, tenho uma família boa, tenho uma formação bem razoável, né? Descontando a FODERJ. Então eu sempre tive noção de que do meu papel dentro da sociedade, e eu acho que e consciência de que o meu trabalho depende do público, né? Claro. Então, se não for por uma questão de educação, que seja por uma questão de inteligência, você respeitar e dar atenção, né, para esse público. Isso mesmo. Gente, então vamos começar aqui a entrevista, porque, vamos lá. Bora. Tem muitas perguntas aqui, gente, pode mandar. O Twitter é Pressão na Panela, eu estou aqui entrando no Twitter, ou pelo e-mail, que é flaviavarão@gmail.com, ou pelo meu Facebook, que é Flávia Varão. Todos os Face, estou entrando em todos, gente, pode mandar. Só não estou no chat, mas pode mandar as perguntas aqui ao vivo, que ele vai responder todos, inclusive sobre sexo também, né, Marcos? Mas prometo não fazer nenhuma piadinha com o seu sobrenome, que afinal de contas já não vai ser original a essas alturas do campeonato, né? Acho que a senhorita talvez, aliás, possa até me ceder algumas, porque já deve ter ouvido muitas bobagens ao longo desses anos. Mas tirando esse tipo de trocadilho infame, podem perguntar o que quiser, que estamos aqui né, aptos a responder. Já zoou com o meu nome, hein? Ai. A primeira pergunta. Como foi a sua primeira vez? Brincadeira, não é essa pergunta não. Gente, a primeira pergunta... Pior que eu respondi isso uma vez. Uma vez eu respondi isso. Até hoje eu me envergonho, então certamente... Quem perguntou isso pra você, Marcos? A Bruna Lombardi. Uma vez a gente fez um programa dela que era na Rede TV, putz, faz tempo já. Foi na época que eu comecei a fazer programa de rádio, Sobrinhos do Ataíde. Então estávamos eu e os meus ex-sócios, e ela fez essa pergunta e eu, burro, respondi. Não, é burro, né? Porque entrevistado de primeira viagem é uma merda, né? As pessoas fazem uma pergunta mais sem nexo, pelo menos no meu caso não tinha nenhum sentido eu responder aquilo, mas eu logo eu achei que eu estivesse no Enem, né? Se fosse obrigatória a resposta. Você já contou até os detalhes, né? Da primeira vez foi assim... Eu contei assim o suficiente para ficar claro que foi uma situação bem esdrúxula, assim, sem nada para me orgulhar no tocante ao episódio. Então até por isso eu não devia ter contado e até por isso eu nem devia ter tocado no assunto, né? Mas fica todo mundo pensando aí, viajando, assim. Certamente não foi nada assim, como é que se diz? Nada a ser prestigiado, assim, nada glamouroso, podemos dizer. Não, mas a primeira vez de todo mundo é difícil, né? Tudo é difícil, né? É difícil, o negócio... Sem dúvida, né? Sem dúvida. Mas naquela época eu já tive o apoio do meu... Eu tive um apoio moral do meu patrocinador na época, né? Já foi o meu primeiro patrocinador, o Preservativos Georgeson. Há 3 gerações, um estouro. E graças a isso, hoje eu,
Maria Lídia, nossos dois. Brincadeira, mentira. Não tenho nenhum filho não, apesar dos preservativos Você de não tá Orson. namorando não, Marco Bianchi? Olha. Você não tá na pauta. Gente, tem um monte de perguntas aqui que eu estudei sobre o Marco Bianchi e eu não tô nem... Pode falar, Marco. Eu não, meu pai mesmo me perguntou, meu pai mesmo me fez essa pergunta faz 3 dias e eu pude responder que eu não tenho não consegui fechar nenhum negócio, nenhum acordo até o momento. Ah, porque você não quer, né, Marco? Mas, bonito, desse jeito. muito obrigado. Mas eu tô em algum ponto intermediário entre a solteirice e o tico-tico no fubá. Ali naquele Mais espaço. ou menos, né? Mais ou menos. A primeira pergunta. Como surgiu os Sobrinhos do Ataíde? Você começou na Rádio USP, ficou 4 anos lá trabalhando. Então, esses 4 anos lá trabalhando foram justamente o nascimento dos Sobrinhos do Ataíde. Porque os Sobrinhos do Ataíde, na verdade, foi o nome do programa que passou a ser veiculado numa rádio que tinha audiência, que era 89 FM. Então, na Rádio USP ele não tinha ainda audiência. Ele ainda estava numa fase muito experimental, que eu comecei a fazer aquilo e não tinha prática, quer dizer, eu fui meio que um autodidata, fui aprendendo no acerto e no erro. Então, nesses 4 anos, foram criados todos esses personagens. Eu tive essa honra de, até hoje posso me vangloriar disso, de ter criado todos esses personagens dos Sobrinhos do Ataíde, que, a partir do momento em que entraram na 89, se tornaram conhecidos. Mas na Rádio USP eles já existiam e já tinham, enfim, já tinham sido concebidos. Então, mas assim, tá... Mas como que foi formar esses personagens? Que era você, era o Paulo Bonfá, era o Felipe Xavier? Isso, éramos nós 3 os sócios. Mas quem fazia essa parte de criação era eu, desde a época da Rádio USP. E a criação dos personagens sempre foi muito inspirada no meu cotidiano, né? Naquilo que você vive e de alguma forma transforma, né? Transforma em humor. Então, eu tinha alguns personagens, por exemplo, tinha o Pequeno Wilber. O Pequeno Wilber estava muito contente no rancho do vovô Walton e conversava com as, como é que se diz? Com as acácias Como que se diz? e brincava com os passarinhos, e daí de repente um monstro de 5 metros, 490 quilos, esgana o Pequeno Wilber. Então isso era uma sátira um pouco aos contos infantis, às histórias infantis, que sempre tinham aquele final bonitinho, tudo dava certo, e nesse caso era uma versão oposta, né, em que o Pequeno Wilber sempre começava contente e no final ele era destroçado. Daí tinha um outro personagem que era o surfista, que era muito inspirado em alguns amigos que eu tinha, na forma de falar, na forma de agir. E por aí vai. Então eles sempre surgiram de coisas que eu vivenciava de alguma forma, ou com os amigos, ou via na televisão, e depois transformava. E marcou... Esse mamamá surgiu de um personagem que era uma entrevista de um jornalista com o professor Ed Gleason, economista da Universidade de Massachusetts. E o professor Ed Gleason sempre dava umas explicações que ninguém conseguia entender. Ele falava, não, é aquela velha história, quer dizer, esquilo vesgo não mora o rabo, tá entendendo? Tá entendendo? E o entrevistador ficava totalmente confuso, assim. Sem graça. Mas professor Ed, e quando os juros vão cair? E daí ele dava essas gaguejadas, e quem fazia essa voz era meu irmão. E daí uma vez eu resolvi transferir esse mais para o meu personagem, e ele acabou se tornando mais uma forma de falar do meu personagem. Né? Virou um bordão. Porque eu acho que é uma coisa é uma coisa fácil de repetir, né? Engraçado. As pessoas que te avisam que aquilo virou um bordão, na verdade. Porque você começa a ouvir repetirem, daí que você percebe que aquilo né? Aquilo cola, digamos assim. Mas você não faz um texto pensando no bordão, você faz um texto, aí de repente aparece o bordão, porque o pessoal começa... Geralmente eu faço o texto e as pessoas elegem o que é o bordão naquele texto.
Mas eu não gosto também daquela coisa de repetir sempre o mesmo bordão também. Eu não quero ser um daqueles personagens que o Danilo Gentili sacaneia lá no programa dele, do concurso A Praça é Nossa. Então eu não acho que um quadro tenha que ser sempre com o mesmo bordão, sempre acabar com o bordão. Eu acho isso um pouco antiquado do ponto de vista da criação de humor. Mas o que eu acho é que o personagem, e eu construo o personagem dessa forma muito pelo linguajar dele, pelo vocabulário do personagem. E daí dentro do vocabulário do personagem tem algumas expressões que ele sempre usa, ou uma gaguejada como esse tipo, ou a forma de se referir às pessoas. Falar, você tem envergadura moral para falar de sujeitinho desagradável. Isso, perfeitamente. Ô, Alberto, fala um pouquinho sobre você, Alberto. Pois é, Alberta, veja bem, quer dizer, esses casos aí dos deputados e tal, eu já me inspirei muito na TV Senado, TV Câmara, porque eu sempre adorei assistir porcaria na televisão para poder transformar em humor. Então a TV Senado foi onde onde eu colhi a envergadura moral, que afinal é uma expressão bem usada, apesar de ser pouco praticada. E que mais mesmo que você tinha perguntado? Olha, gente, na sequência? Foi ótimo. Eu fiz todas as perguntas para o símbolo sexual, qual que é mais a pergunta? Eu não sei, porque assim, gente, tem muitas perguntas aqui no chat, o pessoal pode mandar mais perguntas. Eu perguntei quando você descobriu sua veia artística. Aí você já respondeu, né? Eu acho que foi uma coisa eu descobri meio de adolescente, assim. Que eu percebi que eu curtia fazer, que eu poderia ser um humorista. Foi na época da Rádio USP, quando... Na verdade foi um pouco antes de radiovisão, e um pouco antes disso eu comecei a perceber que eu curtia criação e humor. Daí quando eu comecei a fazer humor, eu ao mesmo tempo assim, me fixei como humorista e me inviabilizei para fazer qualquer outra coisa, porque eu curti tanto que não quis fazer mais nada desde então. Isso foi, quer dizer, adolescente. E o programa na Rádio USP eu comecei, eu tinha 19 anos, então ainda era moleque. Mas daí já tinha entrado na faculdade, já estava meio ligado que eu ia por esse lado mesmo. Certo. E aí depois da Rádio USP você foi para 89. Isso. Como é que foi a sua trajetória para 89? Porque eu li um monte de coisa sobre você, eu sei de toda a sua vida. Maravilha. Gente, eu sei da vida dele inteira, procurei tudo. Sei de tudo. E eu vi uma entrevista também com o Felipe Xavier no Pânico, que ele estava dizendo que no começo era feito tudo, não recebia nada financeiramente, né? Porque no começo ficou 4 anos sem receber nada, mas você pensou em desistir, Marco, naquela época? Porque você não sabia que ia explodir. Eu não pensei em desistir, acho que não cheguei a pensar em desistir, mas eu só não tinha muita certeza de que aquilo ia dar em alguma coisa, né? Porque, afinal de contas, não basta você achar suas coisas boas, né? Eu sempre tive boa autoestima, assim, eu sempre achei as minhas criações, sempre curti muito escrever, curto assim, o estilo de coisa que eu crio. Mas se eu não curti também, quem vai curtir? Mas... você é um amado, né? Você é amado pelas pessoas, né? O pessoal não esquece esses bordões, gente. Esses personagens eles ficaram verdade. O meu trabalho de autoral, ele ficou conhecido, né? Pelos personagens. Que eu acho que é o mais legal é isso do autor, né? Os seus personagens ficarem conhecidos. Ele não necessariamente. Você virou um Marco, né? Um Marco no humor. Seria meio pretencioso da minha parte dizer isso, né? Não, mas eu acho, Marco no humor. Obrigado, valeu. O convidado tá até sem graça agora, né? Não, eu acho assim, eu acho que mereço o seu elogio, porque sem entrar no mérito da qualidade do humor, mas pela minha forma de trabalhar, quer dizer, eu trabalho sabendo sabendo da função, do valor que pode ter um bom humor, o humor bem feito, quer dizer, do valor de crítica social, desde o valor de entretenimento, do fazer rir, que já é uma coisa bacana, até a questão de fazer pensar também, né? E o humor é ótimo para isso. Então, eu acho que por isso o meu trabalho merece crédito, assim, porque é um trabalho
em meio a esse mar de lama que a gente vê na televisão, de apelação, de mau gosto, de desinteligência, Claro. de plágio. Claro. Então eu E tenho um acaba- trabalho original e que, É. e que é uma coisa bem intencionada, assim, procura ser um humor de bom gosto. Com certeza. Um humor inteligente, que faz uma É. sátira, uma paródia. E que tenta não apelar, assim, se preocupa em não ser apelativo. Isso não significa que nunca seja apelativo, mas que tem essa preocupação. E eu vi você criticando. Gente, mostrar nádegas não é humor. Você falou isso. Eu acho que digamos assim, o programa, hoje em dia você tem programas humorísticos que tem como elementos essenciais a exposição de mulheres peladas. Então o Pânico, por exemplo, ele tem isso. É humor? Quer dizer, a humorista Dani não sei o que do Paniquete. É humor. Como assim, a humorista? Não é humor aquilo. Quer dizer, ela está colocada dentro de um contexto de humor, ali até fazendo um personagem que tem, né, uma característica humorística, mas o humor, ele busca o riso, é diferente de buscar audiência. Porque a bunda traz audiência, ela não traz o riso, né? Ou no máximo traz o gozo, em outro sentido, mas o gozar, né? Mas... Pode falar, hoje nós estamos liberando. Gozar, pode falar tudo. Quer dizer, bunda não é humor. Bunda é não coisa humor. séria, rapaz. Exatamente. Bunda tem outras utilidades. Não, inclusive, gente, eu tava procurando sobre a vida dessa pessoa aqui, né? Desse Marco, né? O Marco Alberto aqui. E eu vi, gente, no canal dele, foi muito engraçada essa entrevista, que ele entrevistava uma bunda. Então é como se fosse numa imprensa, né? Tinha os jornalistas e tinha a bunda de biquíni. E vocês entrevistando a bunda, fazendo perguntas pra bunda. Exatamente. Que foi muito engraçado, tá no seu canal, né? Tá lá no meu canal de YouTube, é Marco Bianchi 1972, que é meu aninho de nascimento, pra vocês verem que eu já sou velho. Marco Bianchi 1972. Tem essa entrevista com a bunda, que afinal é uma das figuras proeminentes, né? E que sabe, protuberantes do meio, com muita penetração no meio televisivo. Então, hoje eu não vou conseguir entrevistar. Dá um ataque de riso às vezes. Não tem problema, se dá ataque de riso, eu começo a falar alguma bobagem. Aí a gente... Então, aí você foi para 89, né? Aí você recebeu o convite para 89. Que daí o trabalho se tornou conhecido, daí a gente passou a ser conhecido e foi um momento muito legal, porque de uma hora para outra, aquele meu trabalho que era ignorado, né, redondamente ignorado na Rádio USP, pelo menos do grande público, passou a ser uma coisa popular. Então foi quando a minha carreira realmente se tornou uma carreira, digamos assim, e deixou de lado o amadorismo. A partir daí também começaram a surgir as coisas chatas do profissionalismo, né? Entre as quais eu posso destacar, assim, diretores de canais com visões limitadas humoristicamente e que daí interferem às vezes de uma forma negativa numa criação. Um trabalho artístico, ele tem certas características. Quando você entra com um objetivo comercial, você às vezes tem que fazer adaptações, mas dependendo da forma como essa interferência acontece, ela prejudica o trabalho, né? Então, para mim no começo foi muito difícil ter que fazer, o quadro tem que ter no máximo 1 minuto, 39 segundos e 18 centésimos. Eu falo, caramba, mas nem sempre conseguia, talvez ainda não tivesse prático bastante. Não, mas não faz mais os outros personagens, faz só esse personagem, porque, sabe? E daí entra aquela visão assim de, vamos, assim, o público é um bando de topeiras, como diria o Ataíde Patrese, o público são todos uns imbecis. E é bem isso que eles acham, sabe? Que o público são todos uns imbecis. Então,
Então entuxa lixo para essa classe C. É a classe C que nós queremos atingir a classe C, porque agora o mercado está crescendo e então temos que aproveitar esse público emergente, uma nova parcela da sociedade que passou a consumir, não sei o quê. Então, e o público classe C, ele sempre parte do pressuposto de que as pessoas são umas idiotas e que gostam de baixaria e que não tem senso crítico, né? Então, muitas vezes, não faz esse, não, faz esse aqui, que as pessoas entendem. Então, a interferência, a partir do momento que você começa a ganhar dinheiro, também começa a ganhar palpites e muitas vezes interferências que em determinadas ocasiões são capazes de transformar um trabalho bom num trabalho medíocre. Dificilmente são capazes de melhorar alguma coisa. Que eu vi uma entrevista. Um abraço para os diretores de rádio, exclusivo abraço. Não, colocando a boca no trabalho hoje. Como é o último programa, pode. Vamos para o top 5. Já pensou a gente no top 5? Pois é. Já vou deixando meus advogados de prontidão aí, doutora Coelho Sardinha e Leitão Formiga. Todos já de prontidão, hein? Nós estamos advogando, pessoal, nós estamos advogando nesse programa. Hoje vai ser um marco ou vai ser processado de vez. Sim. Vamos receber um processo em 3 vias na ADEBRA, Advogados do Brasil. Advogando. Vai ser complicado. Em 97, você vai para Bola Fora. Por que Bola Fora? Tudo bem, não pergunta de futebol. É que bola fora é uma expressão que diz, assim, uma mancada, digamos. Bola fora tem esse sentido, né, a expressão. E, inclusive, eu sou obrigado a gostar do nome porque fui eu que criei. Que é os pernas de pau. E que foi a partir o que já tinha rolado o Rock Go uma vez, então a gente tinha feito um quadro no rádio, que era um quadro de sátira com futebol, que era o Mesa Quadrada Futebol Moleque. Primeiro bloco Palmeiras, segundo bloco mais Palmeiras, terceiro bloco só Palmeiras, quarto bloco Corinthians, São Paulo, Seleção Brasileira, Meninos do Vôlei, Gêmeos do Pelé, Caso Edmundo e mais uma pitadinha de Palmeiras. Disso surgiu um convite para fazer o Rock Go na MTV. Falou, os caras são humoristas, gostam de futebol e tal, vamos chamar eles para transmitir os jogos dos artistas. E daí a gente passou a fazer isso. De repente eu caí de paraquedas numa vaga de comentarista de futebol que eu nunca tinha exercido. Eu comecei a tentar conciliar, digamos, aquela função com o meu estilo de humor, que era muito baseado em textos, baseado em criação. E do rádio surgiu o Rock Go, e do Rock Go surgiu esse convite para o Bola Fora na Bandeirantes. Onde infelizmente a gente não ficou, na época, por uma decisão na qual eu fui voto vencido, mas foi um momento importante da carreira. Então assim, na verdade o Rock Go foi quando? O Rock Go foi depois. O Rock Go 2003 foi o programa semanal. Antes disso, em 96, a gente já fez pela primeira vez o campeonato, que era uma vez por ano. A gente ia uma vez por ano lá no Birigui Sports Arena, que para quem não sabe fica aqui na represa de Guarapiranga, ali o SPAC, que é o São Paulo Athletic Club, que era o clube. Marco Bianchi também é cultura, hein? Era o clube onde começou a jogar o Charles Miller, que foi quem trouxe a primeira bola de futebol para o Brasil. Cultura, aqui estamos na cultura do Alberto. Então estávamos lá, todos os profundos conhecedores do futebol, né, surgiram lá no Birigui Sports Arena, começando pelo Charles Miller, que trouxe essa bola. Inclusive aquele clube onde a gente gravava esse campeonato, né, ele foi o primeiro campeão paulista de futebol, com o Charles Miller jogando e tal. Uma história divertida. E daí a gente tinha 2 prédios ali perto, a gente falava que a gente estava em Birigui, e depois tinha os 2 prédios ali, que eram os Birigui Identical Towers, que foi um tempo depois do atentado, né, das Torres Gêmeas e tal. Agora, gente, eu quero saber... É uma pergunta de protesto aqui dos internautas que estão protestando, dizendo por que acabou o melhor programa da TV brasileira, o Rock Go. Puxa vida, mas você sabe que isso precisa ser perguntado para os diretores da MTV, né? Porque caras,
Eu acho que a MTV estava no momento financeiro que os caras queriam economizar ou precisavam cortar custos. E daí o meu salário milionário, obviamente, foi o primeiro a ser cortado. Milhões, né? Uns 5 reais, né? Pois é, né? Inclusive, além de não, agora falando sério, além de não ser um salário milionário, obviamente, mesmo porque a MTV não paga salário milionário para ninguém, era um programa bem quisto pelo público, original, que é uma coisa rara, né? Hoje em dia tem filhote do Rock Go em tudo que é lado aí, mas aquele foi o original. E mais do que isso, tinha patrocinador de sobra, quer dizer, então se eles tinham um gasto X para fazer o programa, eles sempre tinham o X mais Y, digamos, porque sempre tinha algum patrocínio e, portanto, aquilo era um produto lucrativo, né? Daí os caras se desfizeram e, paciência, continuaram meio que fazendo, né, o Rock Go. Agora enfim, eu não posso tomar a decisão pelo empresário Alberto MTV, então me resta aí procurar minha turma, digamos assim. Aí você foi pro Zoando Agrião do Multishow. Uhum. Eu fiz esse programa que foi uma temporada, eram 13 programas. Mas só durou uma temporada, infelizmente a gente não conseguiu achar uma forma de trabalhar interessante. Eu sempre tive o meu trabalho de apresentador precedido pelo meu trabalho de criador. Então eu não boto a cara na televisão com textos de terceiros, porque eu não sou um ator e não acho que seja o caso. E eu preciso, portanto, participar da direção criativa do programa. Eu não sou um simples apresentador que você joga lá e sai lendo TP. Uhum. Eu faço parte da criação do programa. Foi assim que eu construí meu espaço na MTV e em todos os lugares por onde eu passei. Então, quando eu cheguei no Multishow e essa possibilidade foi muito, se eu não digo que foi assim totalmente proibida, mas foi muito dificultada, essa possibilidade de desenvolver a parte do conteúdo artístico, humorístico do programa. Daí aconteceu que não houve acordo ali para que a coisa pudesse continuar. Eu acho até que tinha um potencial bom de ir em frente esse programa. Uhum. Mas graças aos nossos amigos produtores, um efusivo abraço, não foi possível continuar essa porcaria. E aí teve um Descontrole Remoto. Por que esse nome, Descontrole Remoto? Esse nome é um nome sem graça. É o nome Descontrole Remoto porque é um formato de programa em que você tem uma sequência de sketches com sátiras a formatos de programas de televisão, ou a tipos de programas de televisão, ou a tipos de canais, e tudo isso é costurado por um personagem telespectador que está com um controle remoto na mão e que está assistindo aquelas coisas e está comentando, né, enquanto assiste e mudando de canal. Então tinha o nome era um pouco em função disso, mas é um nome que eu acho, um mês depois que eu registrei esse nome e que eu paguei inclusive, né, as primeiras parcelas lá do registro, eu comecei a pensar e achar que era sem graça o nome. E hoje eu acho bem sem graça esse nome, além de pouco original. Então eu já tenho assim 10 outros nomes melhores do que esse para batizar esse programa. Então os 10 registrados no meu celular aqui, eu não vou falar para não me furtarem, né? Mas o fato é que esse projeto eu já estava desenvolvendo antes de sair da MTV, porque era o meu caminho natural. Eu queria até continuar fazendo futebol também, humor e futebol, mas eu queria voltar a fazer humor multitemático, digamos, não restrito ao futebol, que é o que eu fazia na época dos meus programas de rádio. Então eu queria meio que retomar o meu rumo assim e não ficar rotulado como o cara que só faz humor com futebol, que não é o que eu sou. Um pouco rotulado, né? Pois é, porque... Você se incomoda com isso, mano? Inevitável, né? Eu não me incomodo porque foi um programa que fez sucesso, né? Então acho que
enfim, é o efeito colateral de uma coisa boa, que foi o sucesso do programa. Mas eu preciso, eu até acho que na internet eu estou tendo essa oportunidade. Agora eu tenho um blog no UOL, né? Eu faço um blog no UOL e eu tenho os meus canais lá também, Facebook, não sei o quê. E lá eu tenho a oportunidade de, às vezes, mesmo que seja só no meu perfil particular, de sair um pouco do futebol. Então, exibir vídeos sobre outros temas, de falar sobre outros temas, de fazer humor em outra linguagem, que é a linguagem escrita, que também eu me dou bem com ela e é mais acessível até, né? Porque é você e o papel. Hoje em dia nem o papel precisa, na verdade. Daqui a pouco nem de mim vai precisar. Então, mas agora esse meu trabalho, eu espero que ao mesmo tempo em que continue fazendo eventualmente coisas de futebol, eu comece novamente a ter uma criação mais ampla, mais irrestrita, como era na época dos Sobrinhos do Ataíde, quando eu criei todos aqueles personagens. E para esse projeto novo, Descontrole Remoto, eu criei dezenas de personagens, de quadros, e que estão todos lá engavetados. Quer dizer, alguns deles eu consegui testar, ou pelo menos gravar uma vez para ver como é que ficavam, e muitos desses eu coloquei na internet, mesmo assim com uma realização pobrinha, quer dizer, até hoje eu estou com esse projeto que infelizmente eu não consegui vender, graças à minha notória incapacidade comercial e empresarial. Só que eles estão todos engavetados e são um manancial, digamos, de quadros de humor e de conteúdos diferentes que eu espero em algum momento, nem que seja só nos meus canais, mas eu espero retomar isso para aos poucos me livrar um pouco desse rótulo, pelo menos, né? Para que as pessoas saibam que não é porque eu faço futebol que eu não faço nada além daquilo. Como infelizmente muitas pessoas do meio são assim, né? Elas, do jornalismo esportivo, pelo menos, elas fazem aquilo e só aquilo. Mas eu não sou jornalista esportivo, eu não sou nem jornalista, na verdade, eu sou radialista e sou humorista. Então, o meu humor, ele não tem tema, né? Ele não tem tema proibido. Futebol é um prato cheio para fazer humor, porque, sabe, tem papagaiada de todo estilo e para todos os gostos. Mas tem muitas outras coisas pelas quais eu me interesso também que são talvez podem atingir um público, né, além do público torcedor. Assim. Tem uma pergunta aqui do Carlos Santos, que ele fala o seguinte: o que você espera da seleção brasileira e você acha que o Brasil vai ser piada? Não, eu acho que o Brasil não tem nada de piada. Eu acho que do bigode para baixo eu respeito, digamos assim. Acho que o Filipão é um cara super competente, os jogadores são bons e eles não têm culpa de todas as mazelas dessa Copa que estão relacionadas à cúpula da CBF, à cúpula da FOFA, da FIFA e principalmente ao palhaço do Planalto, né? Que assumiu um compromisso irresponsável, indecente em 2007 e obviamente não está conseguindo cumprir nada do que prometeu. E então eu acho que se a gente tem que protestar e culpar alguém, isso não tem nada a ver com o time do Brasil e nem com o técnico. Quer dizer, eu estou aqui nessa Copa para torcer para o Brasil. Acho que assim, vai ter Copa, obviamente. A Copa, o que foi uma porcaria da Copa já foi essas alturas. O fiasco político, administrativo, gerencial da Copa, ele já é irreversível, já aconteceu. Agora, no aspecto esportivo, poxa, de um momento histórico da cultura brasileira, o futebol ele é um elemento essencial da nossa cultura. Copa do Mundo de futebol sempre foi um momento assim, de parar o país. E agora a Copa do Mundo de futebol no Brasil, quer dizer, as pessoas quererem boicotar esse momento histórico em função de razão política ou qualquer que seja, acho que não tem nada a ver, assim, a Copa do Mundo e o futebol e a paixão
do nosso povo pelo futebol, eles estão acima da incompetência desse governo corrupto e desastroso que está aí desde 2007. Falando francamente aqui. Que está aí desde 2007 para cumprir uma série um cronograma de obras que, pô, quer dizer, não adianta agora reclamar. Eles assumiram lá, o governo brasileiro foi uma mãe, digamos, nessas negociações com a FIFA. Porque quem lucra com a Copa, muito mais do que o legado, que o povo vai ter, não sei o quê, quem lucra com a Copa são os amigos do blá blá blá. Então, quando você vai fechar um acordo da Copa, você vai falar, não, tudo bem, eu estou a fim de fazer a Copa, o Brasil pode sim se beneficiar da Copa, mas ó, o contrato não vai ser qualquer cláusula, não. Essa cláusula que você quer aqui, ó, que sempre que precisar de dinheiro público para construir alguma coisa, a gente que paga, essa aqui eu não aceito. Então, quer dizer, foi firmado um acordo que dava margem a gasto público em qualquer circunstância, né? Daí o resultado disso tudo é o que a gente está vendo. Agora, a culpa não é da Copa. A Copa não existe, a Copa não é ninguém. A Copa é um torneio, é um ser inanimado. Tem que dar nome aos cabras. É isso aí, usar os bois. Nome às cabras, aos cabras da peste, entendeu? É o palhaço do Planalto, é esse cara, é o cara que em 2007... O cara que em 2007 foi lá e assinou um acordo idiota, mesmo sem saber escrever direito. Isso mesmo. O que eu gosto de você, Marco Bianchi, é a sua sinceridade, você é muito sincero. Obrigado. Eu sou espontâneo, acho que às vezes as pessoas ficam medindo muito, assim, o que acham e tal, e eu não sou, o meu partido político é o UFC, o Humorismo Futebol Clube. Então, eu não tenho rabo preso com ninguém, eu sou insuspeito para falar, eu não participo de nenhuma campanha, nunca tive nenhum cargo eletivo, sabe? Não tenho nenhum familiar diretamente envolvido em cargos eletivos, então eu fico super à vontade para falar. Eu acho que o papel do humorista é esse, é claro, sem perder o bom humor, de preferência sempre aliando a isso o lado cômico, mas de criticar, é sempre ser oposição. Acho que o humorista é oposição. É isso mesmo. É o UFC, o Humorismo Futebol Clube. A Copa não vai ser a piada, o que vai ser a piada mesmo vai ser a estrutura da Copa, que já está sendo uma piada. Sim, já foi uma piada de péssimo gosto e sem graça, foi a administração e o planejamento da Copa, né? Agora, a parte esportiva, pô, acho que é outra questão. Pode ser também um fiasco, não sei. Claro. Mas eu confio que o Brasil vai. Eu acho que Você acha que o Brasil vai ganhar? Eu acho que o canarinho cresce nos momentos decisivos. O canarinho cresce nos momentos decisivos. Essa frase é linda, gente. O canarinho cresce nos momentos decisivos. Principalmente nas mãos do Filipão. Ô Marco, você criticava muito os erros de português, dos plurais, dos singulares. Algum deles já tinha satisfação com você? Na verdade, dos jogadores, não é que eu criticava, era mais uma tiração de sarro mesmo, né? Mas era mais uma constatação, assim, ó, de mostrar para as pessoas, poxa, olha o nível cultural do nosso povo, num caso como esse dos jogadores, que geralmente são obrigados a parar de estudar, né, para jogar bola. Então, olha, e eles são um retrato do nível cultural do nosso povo como um todo, do nosso país, né? Então é um pouco isso, assim, olha a criatividade nos erros, assim, é uma coisa que o cara, ele precisa, não basta errar, assim, às vezes eles conseguem fazer uns erros que são realmente engraçados mas a minha crítica com erro de português é com jornalista, porque daí o cara, ele é profissional do ramo de comunicação, quer dizer, ele ganha para escrever e daí ele precisa ter um mínimo de correção e assim evitar os erros mais grotescos, mais básicos, assim, coisas que todo mundo sabe, que às vezes coisa que qualquer pessoa, digamos, que terminou o primário ou o ciclo básico com um professor de português, um professor minimamente assim competente, né? A pessoa sai do ciclo básico e sabe já algumas coisas de ortografia, ou de concordância, ou de
Daí você vê uns jornalistas, caras assim que são super assim, arrogantes muitas vezes. Top, né? O cara lá todo chicão, aquela pompa e não perdoa qualquer tipo de erro, o nego desce a lenha. Daí quando chega a vez dele, ele não quer ser criticado, quer dizer. Daí você vê aquele jornalista, houveram muitos problemas, não sei o quê. Isso aí foi há 10 anos atrás. Não, fazem 10 anos já. E, não, o time vai classificar, daí eu lembro uma vez uma manchete assim do lance. Os jogos iniciam às 4 da tarde. Calma aí, cara, você quer ser sucinto, você quer fazer Não, jogos iniciam porra nenhuma. Jogos não iniciam porra nenhuma. Não, mais 4 horas da tarde ainda. Pois é. E daí assim, sabe? Então é uma questão de um pouco de respeito à língua. É um respeito às regras também, assim. Um sinal de que a pessoa preza minimamente a língua que faz parte da nossa cultura. Certo. Marco, tem uma pergunta aqui do Silvio Freitas. Eu queria agradecer, gente, todo o carinho do Silvio Freitas. Ele te mandou um beijo, ele gosta de você. Ele falou que te acompanhava lá no 89. Certo. Lá no início. Valeu. E ele sempre me ajudando nos banners, né? Muito obrigada, Silvio, por tudo. Porque hoje é o último programa, mas eu quero agradecer por tudo, por todos os internautas que vem, que curte os banners. Quero agradecer essa pessoa maravilhosa, gente, que eu não quero chorar, não. Valeu, querida. Muito obrigado. Mas eu vou querer chorar. Chorar mais do meu ciclo sexual. Tem uma pergunta aqui, só para fechar o programa, que falta 5 minutos. Se ele falasse se existe uma possibilidade de você e o Bonfá fazer uma parceria. Sempre existe, né? Como a gente já fez durante tanto tempo e continua existindo. Mas agora, nesse momento, a gente está meio que um para cada lado, assim. Calhou de cada um tomar o seu rumo. E eu não sei se necessariamente os nossos horizontes eles vão novamente ter pontos. Mas vocês têm amizade, de ligar? A gente tem uma amizade, assim, mas é um pouco, não tem tanto contato quanto tinha na época de adolescente, de moleque. Então, um contato mais distante, mas a gente continua, enfim, continua, digamos, disposto certamente a fazer outros trabalhos aí. Desde que sejam coisas boas, né, para os dois. Então eu tenho muita afinidade com ele, a gente se conhece desde criança, a família morava no mesmo prédio, mora até hoje, minha família e a família dele moram no mesmo prédio. Para onde? Eu moro no sítio Butantã, a minha família e a família dele moram lá no Alto de Pinheiros. E daí já conhecia o cara desde 6, 7 anos de idade, né? Então também isso facilitava no trabalho, que às vezes você pegava assim, você olha, vê a cara do cara, você já sabe o que ele está pensando, né? Então a gente tinha uns transmimentos de pensações bem fortes. Assim. Certo. Marco Bianchi, eu quero agradecer por tudo. Valeu. Que Deus Obrigado. te abençoe. Obrigada, Igualmente. gente. Foi a melhor entrevista aqui, hein? Muito gentil da sua parte. Um abraço. Não é falsidade esse abraço, viu, gente? Do tempo já era... Obrigado, parabéns pelo programa. Espero que não seja o último, não. Espero que continue, porque é sempre interessante ter esse espaço para as pessoas falarem com tanta liberdade, assim, tanta descontração, né? É verdade. E poder tratar de assuntos, inclusive de coisa séria também. E só aqui no programa Panela de Pressão, que o Marco Bianchi falou da primeira vez, que ele falou em nenhum lugar você falou, né, Marco Bianchi? Pois é. Só aqui. Incrível. Marco, obrigada por tudo. Que Valeu. Deus te abençoe. E você é o caralho. Você não... Valeu, gente, eu vou querida. fechar o programa. Eu não vou triste. Porque eu não vou triste. Sabe por que eu não vou triste? Qual é essa câmera? É essa câmera. Eu não vou triste porque eu entrevistei o cara que eu mais amo do humor. Pra mim, esse cara é o melhor humorista. Eu não tô falando porque na frente dele que eu quero fazer. Não é isso não, gente. Porque ele é meu ciclo sexual com 16 anos. Então eu cheguei aqui e entrevistei ele. O pessoal pode falar que a apresentadora é idiota, boba, mas pode falar o que quiser. Mas eu quero agradecer todo o seu carinho nas redes sociais. Muito obrigada por todos os banners. Infelizmente é o último programa. Eu acabei de conversar com o diretor comercial. Eu não poderia estar falando isso, mas eu vou falar. Eu quero que ele lasque tudo. Porque assim, vamos falar tudo agora. O que está acontecendo? Aqui é o Altiville, eu tenho 4 anos. Eu amo estar na
UTV, eu aprendi muito, virei apresentadora aqui na UTV, entrevistei esse cara maravilhoso. Mas, infelizmente, tudo precisa de dinheiro. Eu realmente não tenho condições de pagar o horário, que é R$1.000 e R$50, eu não tenho condições. Então, acabou por hoje. O diretor comercial já disse para mim assinar um contrato, que daqui 45 dias já ia começar a cobrar. Eu não tenho dinheiro, então, assim, o que manda é o dinheiro, né, Marco? Pois é, né? Em parte, pelo menos, exatamente. Sim, né? E eu nem poderia estar falando isso, desabafando, mas eu não tô mais na UTV, acabou tudo. Eu quero agradecer por todo o pessoal que me acompanhou, que mandou recado. Pra mim é muito difícil eu fazer no último programa, porque eu não quero chorar, né, Marco? Mas eu vou chorar. Pra mim é muito difícil, porque assim, foi onde tudo começou, eu iniciei aqui. Eu comecei aqui na UTV, eu nunca pensei que um dia eu poderia ser apresentadora. Então chegar aqui na UTV foi uma alegria. Eu quero agradecer ao Sérgio Oliveira. Não chora não, querida. Não chora não. Que chato, gente. O cara que eu admiro me deixou chorar. Não, mas eu entendo perfeitamente que você está vivendo esse momento de despedida, mas ó, você é tão nova, você ainda tem uma carreira inteira pela frente aí. Mas eu quero, certeza. Exatamente, eu quero agradecer as pessoas que acreditaram em mim, que foi o Sérgio Oliveira que me deu uma oportunidade, o Arthur também, mas infelizmente o que manda é o dinheiro. Obrigada por tudo. E vai vir outras coisas aí. Obrigada, gente. Desculpa eu ter chorado. E eu termino com o meu ídolo. Valeu, galera. Obrigada, Silvio. Obrigada, Marcos. Valeu, querida. Meu,